Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ô, gente, agora que eu tô com esse microfone novo, eu tô percebendo que agora vocês estão conseguindo ver a minha voz real. E aí, não sei se alguém já percebeu, mas eu sou meio rouca. Eu ando rouca, gente, desde o dia do Natal, um pouco antes do Natal. Vocês acreditam? Eu ainda tô recuperando a minha voz. Eu tô sentindo a minha voz meio misteriosa. Então, se alguém tiver histórias tensas, misteriosas, místicas, eu acho que tem que aproveitar, porque agora é a melhor hora pra isso, tá? Mandem. Mas hoje a gente não tem uma história desse tipo, não. A gente tem uma história de verão, mas que também serve como alerta para quem estiver planejando uma viagem. Então, bora de história. Mas então, eu conto ou você conta? A Graciane é casada com seu grande amor, o Paulo. E os dois são apaixonados por viagens. Não só viagens, mas também desbravar os destinos que eles conhecem. Os dois não são daquele tipo de casal que pega um hotel que tem tudo incluso e fica ali, né, na piscina, tomando coquetel ou na beira do mar. Os dois gostam de se hospedar em diferentes lugares no mesmo destino. E aí eles pegam um carro e saem por aí, conhecendo vários lugares. Essa sempre foi a vibe do Paulo e da Graciane. A Graciane escreveu bem assim: Mari, o verdadeiro pobre que tira férias e não descansa de tanto que anda. Gente, comenta aqui embaixo, eu tô curiosa. Você é do time que gosta de descansar nas férias, acorda um pouco mais tarde, toma café com calma, aí se é um destino de verão, vai pra piscina e depois anda, feirinha, e tem passeio, mas volta e dorme? Ou você é que nem a Graciane e o Paulo, que quando vai pra um lugar, gosta de pegar o carro, conhecer o máximo de lugares possível e volta pra casa precisando de mais férias, porque, né, ficou só pra lá e pra cá e não descansou, foi nada. Conta pra gente aqui qual time que vocês são, tá bom? Talvez eu até deixe uma aqui embaixo, porque eu adoro saber essas curiosidades de vocês. O ano era 2022 e o destino era México. E não estou mudando, tá, gente? Aqui eu só vou mudar o nome e algumas informações da nossa musa e do marido dela, mas eu não tô trocando o destino. E isso é muito importante, porque a gente vai falar de uma coisa que ocorre nesse destino. Por isso que a gente não mudou e a nossa musa, claro, né, autorizou e já mandou a história pensando nisso. Então, o ano era 2022, os dois foram para o México com um roteiro preparado para passar por Tulum, Cozumel e Cancún. A Grace, ela pegou uma acomodação em Tulum e ela tinha um roteiro para cada dia planejado e um carro que eles alugaram. Ela me explicou, eu nunca fui, então se alguém for em Tulum aí já vai comentando. Mas a Grace me explicou que Tulum é um lugar bem roots. Sabe assim, não tem muita estrutura, não tem asfalto, ruas de terra. Tem esses hotéis luxuosos, mas o entorno é bem simples. É uma zona hoteleira com uma estrutura mais precária, tem pouco estacionamento e é um lugar apertado, assim, não é uma coisa grandiosa. E aí, no dia que eles chegaram, eles não iriam direto para Tulum. Eles ficaram na metade do caminho, né, porque eles estavam parando em alguns lugares. Eles saíram para jantar nesse lugar, nessa cidade que era no meio do caminho entre Tulum, e deixaram o carro estacionado na rua. Na hora que eles estacionaram o carro, eles olharam bem para ver se tinha algum risco
ou se precisava pagar o estacionamento, né, o parquímetro da rua. Mas não tinha informação alguma. Então eles deixaram o carro na rua, foram jantar e quando eles voltaram, tinha uma aranha na roda do carro. E não é uma aranha animal. É aquele negócio que trava a roda do carro, sabe? Para o carro não poder sair dali. É o objeto que prende a roda com um cadeado. E aí eles perceberam que eles estavam com um problemão para resolver. Porém, não tinha placa nenhuma. O Paulo saiu perguntando ali na rua para algumas pessoas e eles descobriram ali que ele, né, teria que pagar essa multa numa loja de conveniência. Faltando apenas 20 minutos para a loja de conveniência fechar, o Paulo foi correndo até lá, pagou, que foi algo em torno assim de R$ 200, não foi muito barato não. E você tinha que ligar para o número, para o pessoal vir e destrancar lá o carro com a aranha porque estava trancada a roda. Detalhe, se eles tivessem passado desses 20 minutos que ia fechar a loja, né, a conveniência, eles teriam que deixar o carro lá e esperar até o outro dia de manhã para poder fazer esse processo e pagar a multa e liberar o carro. Primeiro alerta. E isso foi só o primeiro dia, né? Segundo dia de viagem. A programação, então, era ir agora num beach club. Aquele lugar que você vai, né? Passa o dia, tem drinks maravilhosos, tem comidas maravilhosas, é uma vibe deliciosa, normalmente com piscina, na frente do mar. Uma delícia, um lugar incrível. E nesse beach club específico que eles iam, tinha estacionamento. Ufa! Eles estavam, gente, com carro alugado, né? E esse carro alugado, uma informação importante aqui para vocês. O carro alugado no México tem um adesivo da locadora, né? Eu acredito que quase todos os lugares têm um adesivo, né, gente? Mas para deixar avisado que era fácil identificar um carro alugado. Então eles foram pro Beach Club, aproveitaram, foi uma delícia, passaram toda a manhã lá. E depois do almoço, o Paulo estava ali no grupo de WhatsApp, que ele conseguiu ficar, né? Ele conseguiu se inserir dentro de um grupo, olha só que legal, de dicas de coisas para fazer no México, em Tulum. Então as pessoas iam colocando lá passeios, para onde que esses passeios saíam, que horas saíam, quanto custavam, e você ficava ali no grupo de olho para poder fazer os passeios se você quisesse. E aí, de repente, pintou a oportunidade de fazer um passeio, gente, que era para nadar com tartarugas, com arraias, com peixinhos, e os dois eram muito apaixonados por vida marinha, muito mesmo. O Paulo é mergulhador, eles têm muito costume já de fazer isso, né, de mergulhar, de estar em contato com o mar. E ali no grupo do WhatsApp veio uma oportunidade de ir para esse passeio, porque era pertinho do Beach Club. Eles foram. Mas assim, essa área que ia ser o passeio, essa praia, era um lugar péssimo para estacionar. Na rua principal não tinha onde parar, era um beco assim bem apertado, mas tinham outros carros parados lá também. E o que eles fizeram? Eles chegaram lá no local, pararam um carro na rua ali num lugar que eles viram outros carros parados também, e aí você pagava e o passeio saía de lá. Tinha uns locais que estavam organizando os passeios, né? E ficava ali, embaixo do guarda-sol, coletando dinheiro, escrevendo no papelzinho, dando voucher pro pessoal ir pra lá e pra cá. A Grace e o Paulo perguntaram então. Ô moço, a gente vai parar o nosso carro aqui na rua. Tem algum problema? Sí, mi señora. Puede estacionar aquí. Es tranquilo, sin problema algum. Gostaram do meu espanhol, gente? Beleza, perfeito. Carro seguro, tudo certo. E eles seguiram pro passeio, que durou ali umas 2 horinhas. Quando eles voltaram para pegar o carro... Cadê o carro? Eles já ficaram desesperados,
porque dentro do carro tinham várias coisas deles. Não era só o fato do carro estar sumido, mas tinha bolsa, óculos, enfim, várias coisas. E no primeiro momento foi inevitável eles não pensarem que tinham sido roubados. Aí, eles saíram ali para a rua principal e viram que tinha um guincho recolhendo um carro. Nisso, eles se ligaram que se o guincho estava ali recolhendo o último carro que estava na rua, o deles provavelmente já tinha sido levado. Só que tem uma coisinha. Logo do outro lado da rua, tinham diversos taxistas. Diversos, gente. Eles nem tinham visto aqueles taxistas lá antes. E aí eles foram pra lá e perguntaram pro pessoal. Vocês viram algum carro aqui? Vocês viram um carro tal? Vocês sabem o que tá acontecendo? Pra onde foi todos os carros que estavam aqui? Eles estavam assim, confusos, né? Querendo saber alguma resposta. E aí o taxista falou. Olha, minha senhora, eles estão levando os carros embora. E se vocês quiserem pegar o carro de vocês para resolver tudo isso aí, vocês vão precisar ir na delegacia. E a Grace e o marido dela, eles não sabiam onde eles estavam, no sentido de localização, assim, sabe? A única saída deles era entrar nesse táxi e ir pra delegacia. Mas o preço desse táxi, adivinha, gente? Era um absurdo, assim, coisa surreal de cara. Mas eles estavam desesperados e eles tinham que pagar. Não tinha como eles tentarem ir de um outro modo pra lá, sabe? Até porque as coisas também estavam dentro do carro. Enfim, eles foram, não estavam nem pensando tanto nisso, só queria pegar o carro mesmo, resolver toda essa situação. O carro nem deles eram, né? Então, um BO a mais. E eles chegaram na delegacia, viram que tinham diversas outras pessoas na mesmíssima situação que eles. E eram pessoas, assim, do mundo todo, sabe? De todas as nacionalidades, de todos os jeitos. Inclusive, a Grace disse que ela estava de biquíni. Ela não tinha roupa para colocar. A roupa dela estava no carro. Então ela estava lá, gente, de biquininho, na delegacia, cabelão para cima, não tinha nem roupa. E o Paulo também, com shortinho ali, praticamente sem camisa e tudo no carro. E lá, gente, parecia delegacia de filme de terror, juro. Um lugar bem antigo, bem assim, caindo aos pedaços, assustador. Realmente, ela deixou bem frisada essa parte pra vocês aqui. E lá também, gente, tinha um casal que veio conversar com o Paulo e com a Grace. O cara era americano e a mulher era da Espanha. Eles começaram ali a conversar, mais, né, com o Paulo do que com ela, porque ela estava nervosa, ela não conseguia nem entender direito o que estava acontecendo, ela estava tensa, né, eu tô rindo aqui, mas ela estava tensa. E aí, na hora, durante essa conversa, eles perceberam que tudo aquilo que estava acontecendo era um golpe muito bem planejado, entre taxistas, policiais e os responsáveis pelo passeio. Olha só. Vocês lembram que eles perguntaram para os responsáveis pelo passeio se eles podiam parar o carro lá? Porque tinha também outras pessoas, outros turistas parando o carro lá. E eles falaram, né? Sim, senhora, sem problema algum. Mas na verdade teve problema. Os carros foram guinchados. E do outro lado da rua já estavam os taxistas esperando para cobrar um preço absurdo quando os turistas voltassem do passeio e tivessem que ir até a delegacia pagar por mais coisa. Era um golpe muito bem elaborado. E ali eles perceberam que eles caíram nesse golpe. E aí é inevitável pensar aquilo, né? Poxa, vim lá do Brasil pra tomar golpe internacional. É uma sensação péssima, né? Acho que pra mim o que mais pega é saber que você tá tomando um golpe da própria polícia, dos caras do passeio e do taxista, assim, não salvava um, gente. Não salvava um. O que aconteceu foi que depois de horas esperando, finalmente chegou o momento deles serem atendidos. E a policial falou: Vocês vão precisar pagar um valor
absurdo para liberar o carro. E tem mais. Eles teriam que ir até um pátio onde estava esse carro e era do outro lado de Tulum. E lá teria que fazer um segundo pagamento. Tá vendo, né? Era tudo planejado, gente. A polícia recebeu um valor e o local que estava o carro ia receber outro valor. Mas, assim, eles não falavam quanto que era, porque provavelmente eles cobrariam um valor que eles achassem melhor quando olhassem para tua cara. Complicado. Nesse momento, Graciane e Paulo ficaram mais desesperados ainda. Eles até teriam um dinheiro, mas não era dinheiro para isso, para golpe. Era dinheiro para viagem, para curtir, para aproveitar. A viagem estava começando, gente, era o segundo dia. E na delegacia, a policial informou que eles teriam que pagar uma taxa que era mais ou menos algo em torno de R$700. Caro. Além disso, o valor do pátio, que eles ainda não sabiam qual seria, né? Então, assim, eles devem cobrar um valor de cada pessoa, já tá tudo esquematizado, todo mundo já sabe do golpe, só os turistas que são os bobões, né? Neste momento, baixou um ator da Globo em nosso muso Paulo. Ele também estava apavorado e ele começou, gente, a chorar. Começou a chorar. Falar para a delegada que ele não tinha dinheiro, que os dois estavam em lua de mel e que quem tinha pago essa viagem maravilhosa para Tulum tinham sido os padrinhos de casamento deles. Agora, o dinheiro deles mesmo estariam contados e eles não tinham como pagar essa multa. Para complementar a pequena sorte deles no meio de todo esse azar, o Paulo abriu a carteira e mostrou para a delegada. Olha aqui, o que eu tenho é isso. Eu não tenho nada além disso. Ali dentro dessa carteira tinha mais ou menos uns R$350. E depois do querido chorar que chorar, de cair lágrimas. Gente, caiu lágrimas. A Graça falou que ele chorou real na encenação, muito ator. E eles conseguiram pagar metade do valor que eles teriam que pagar. Agora, eles estavam liberados para poder ir no pátio buscar o carro. Mas lembra, eles teriam que pagar mais um valor que eles não saberiam quanto seria ainda. O que prova, mais uma vez, que isso era um golpe. Se alguém tem alguma dúvida, gente, que era um golpe, acho que ninguém tem, né? Mas se fosse uma multa, algo real, algo que já estivesse estabelecido, jamais que eles aceitariam metade do valor, que era o que eles tinham. Eles teriam forçado ali, feito alguma coisa para eles pagarem o valor completo. Mas é golpe, né? Então você pega o que você pode. Para ir até o outro lado da cidade buscar esse carro, o Paulo teve que alugar uma motinho, que não dava para ir de transporte, enfim. Ele pegou essa motinho e enquanto ele ia, a nossa musa ficou na delegacia, porque ela estava de biquíni, né, gente? E era muito longe, enfim. Ela ficou por lá mesmo. Cada um estava com o seu celular e cada um tinha um chip ali normal, né, do país, eles conseguiam se comunicar, isso não era um problema. Quando o Paulo chegou nesse pátio, isso ele contando para nossa musa, né? A fila para buscar os carros estava quilométrica. E adivinha, o Paulo era o último da fila. A fila andava bem devagar, eles estavam liberando ali de pouquinho em pouquinho os carros e dava claramente para ver que estava sendo cobrado um valor diferenciado de cada pessoa. Como o Paulo era o último da fila, se o pátio fechasse e não desse tempo dele ser atendido, eles teriam mais uma noite que deixar o carro lá e ir buscar no dia seguinte. Então, o tempo também não estava muito ajudando os dois, né? Porque eles foram os últimos que chegaram na delegacia, os últimos a chegar no pátio, mas finalmente chegou a vez do Paulo ser atendido. Veio aí o maior choque. Eles pediram 6.000 pesos, que na época era algo em torno ali de uns R$2.000. Eles tinham se safado antes, né? De pagar 350, só que agora estava sendo cobrado R$1.800.
O Paulo ficou desesperado. Ele tentou negociar de todas as formas possíveis, mas não teve como. Eles aceitavam cartão, Pix, vale-refeição, qualquer condição para a pessoa não sair de lá barganhando nem um centavo. Ele chorou, mas lá no pátio não teve como ele encarnar o ator da Globo e contar a história triste. Ele teve que pagar esse valor, gente. No segundo dia de viagem, então, foi mais de R$2.000 de multa. O Paulo pagou e agora ele estava esperando liberarem o carro. Lembra aquele casal que eu falei para vocês que eles encontraram na delegacia? O americano e a espanhola, que também foram vítimas do golpe? Eles foram, gente, essenciais aqui para ajudar os nossos musos, porque estava de noite e a musa estava lá na delegacia esperando pelo Paulo, né? Esse casal resolveu então ajudá-los, porque pensa assim, o Paulo alugou uma moto e agora, o que ele ia fazer com essa moto? Porque se ele viesse dirigindo o carro de volta, ele teria que largar a moto lá, vocês entendem? E aí talvez buscar no outro dia. Ele tinha que fazer uma escolha, né? E foi aí que esse casal resolveu ajudar. O casal conseguiu recolher o carro deles no pátio, voltou para a delegacia, buscou a Grace e devolveu ela no pátio, pro Paulo. Porque aí ela vinha dirigindo o carro, né? E ele vinha dirigindo a moto para eles devolverem no mesmo dia. Só que nesse intervalo, quando o casal buscou a Grace da delegacia, demorava, sei lá, uns 20 minutos da delegacia até o pátio. Ela pegou o celular dela e ela colocou sem querer dentro da mochila e colocou a mochila no porta-mala do carro desse casal. E nisso, o Paulo começou a ligar. Ligar, tipo assim, desesperadamente pra musa. Ele não conseguia falar com ela. E ele começou a ficar assustado, pensando no que é que poderia ter acontecido. Por que ela não atendia? Eles já estavam assim, né, a ponto de bala pra qualquer coisa. A musa disse que foi um dos maiores dramas de todo esse dia caótico, porque nessa dele não conseguir falar com ela, ele ficou desesperado e achou que alguma coisa poderia ter acontecido com ela. Foram os 20 minutos mais longos da vida do Paulo. Era a primeira viagem internacional deles. Ele começou a imaginar que alguma coisa tinha acontecido. Não dava mais para confiar em ninguém. Eles já estavam calejados e era apenas o segundo dia. Não dava para confiar na polícia, nas pessoas envolvidas na situação. E agora começou a passar na cabeça dele. Será que não dava para confiar nesse casal? Será que esse casal fez alguma coisa com a Grace? Não dava para saber. Mas ela estava em segurança. O casal deixou ela no pátio, ela explicou toda a confusão, disse que o celular dela estava no porta-mala. E quando ela chegou, gente, para encontrar o Paulo no pátio, ele estava em prantos, tadinho, chorando assim, sabe? Com a mãozinha assim no rosto, em lágrimas. Os dois se abraçaram e choraram juntos. Acho que eles estavam soltando toda essa coisa ruim de finalmente ter acabado naquele dia. Porque, claro, né? A gente tá dando risada aqui, a gente tá dando esse alerta, mas não é engraçado, gente. Não é engraçado. A gente tá rindo aqui porque, sabe aquele negócio? Chega a ser cômico? Ou aquele negócio, eu vou chorar pra não rir, ou vou rir pra não chorar? É isso. Então, ela voltou dirigindo o carro, o Paulo dirigindo a moto, e eles saíram de lá. Em resumo, esse foi um grande golpe da máfia policial do México, segundo a nossa musa, usando palavras dela, porque era tudo combinado entre eles. E se não fosse eles pegarem a moto, ir até lá, ir até o pátio e resolver, chorar, brigar, usar também ali todas as munições que eles tinham, talvez teria sido muito pior. Talvez eles teriam que pagar uma quantia muito maior. Não dá pra saber, né? A viagem provavelmente ia ser interrompida e atrapalhada por conta desses golpes, né? Porque ela me confessou assim, se eles não tivessem conseguido pegar o carro, gente, era uma sexta-feira, eles só conseguiriam pegar na segunda.
Então, eles teriam que alugar um segundo carro para passar o final de semana. Mas eles conseguiram resolver tudo no mesmo dia. Assim, a viagem deles não foi interrompida de nenhuma maneira, né? Mas perderam ali o dia e um pouco da paciência também. Depois de gastar um monte de dinheiro inesperado, muito desespero e drama, os dois conseguiram tocar o resto da viagem. Dessa vez, com um olho no peixe e outro no gato. Bem mais espertos. A Grace manda esse e-mail porque ela quer deixar esse alerta. Porque assim, O México é realmente deslumbrante. Eu voltaria lá 1000 vezes. Mas é um país onde as pessoas dão muito golpes em turistas. Tem que ficar atento. Tive um fone roubado dentro do estacionamento lá também. Então, nem onde você acha que é seguro, realmente é. Mari, uma curiosidade sobre eu e meu marido é que gostamos tanto de viajar que decidimos casar de uma maneira bem divertida. Casamos só eu e o Paulo em Las Vegas. Foi muito especial. oh, coisa boa! Gente, acho chique quem casa em Las Vegas. E eu tô lembrando aqui que você falou que foi a sua primeira viagem internacional. Amiga, que bom que você não ficou traumatizada por uma vida inteira. Eu conheço muita gente que viaja, passa por algumas situações e fica traumatizado. Mas, gente, esse podcast aqui, ele começou com muita história de perrengue em viagem, muita história internacional. Então, se vocês maratonarem lá as primeiras histórias, vocês vão ver que tem bastante história. E a gente sempre se impressiona como cada país, né, tem seu jeitinho de dar golpe, de fazer as coisas diferente, ou de nos deixar uma má impressão que faça com que a gente não queira voltar lá. Mas fico feliz que vocês não desistiram de viajar. Inclusive, até casaram em grande estilo fora do Brasil. Eu adorei. Esse negócio de golpe, gente, quando você vai viajar, tem que ficar muito esperto. Vai fazer sua primeira viagem internacional, vai para um lugar. Se você é um casal, como a Graça e o Paulo, que gosta de alugar carro, que tem que parar, né? Tem que se preocupar com isso, com pagar estacionamento, onde vai parar o carro, se o carro entra no lugar. Vocês têm que fazer um roteiro um pouco mais planejado. Eu sei, imagino, que nossa musa sabe disso agora. Mas se você pensa em viajar e ficar com o carro alugado, você precisa pensar aonde esse carro vai ficar. Ainda bem que você tem um marido ator que diminuiu um bom valor de multa aí para vocês. Espero que esse episódio aqui sirva de alerta para alguém que está indo para o México ou algum país da América Latina, porque vai saber que tem um golpe parecido em algum lugar, né? Fiquem de olho, gente. Fiquem atentos, tá? Se certifiquem. Procurem na internet. Falem com o nosso amigo GPT. Procurem saber que tipos de golpes tem no lugar que vocês vão, porque nenhum lugar tá salvo. Tá bom, meus amores? Então quero saber, alguém aí já sofreu algum golpe enquanto viajava para algum lugar fora do Brasil? E se sim, conta pra gente. Foi algum golpe de turista? Foi algum golpe de dinheiro? A gente adora receber esses perrengues, esses golpes. E fazia um bom tempo que a gente não contava nenhuma história dessas, né? Bom, gente, essa é a história da Grace, do Paulo, mas pode ser a sua também. A gente está precisando de histórias. Por favor, escrevam pra gente. Estamos abertas também para quem quiser enviar áudio, tá? Para enviar áudio, chama nos comentários, chama lá no Insta, manda um e-mail, que aí eu passo ou no Telegram, tá? Pode me chamar também no Telegram. Para comentar no nosso grupo de Telegram, o link tá aqui na descrição do episódio. Clica lá, eu sou uma das admins do grupo, então pode me chamar ou chama a Keila e manda o seu áudio. Mas antes, eu preciso mandar para vocês qualquer regrinha para respeitar, tá? Então agora não tem nem desculpa. Ai, Mari, mas eu tenho uma história tão longa, eu tenho preguiça, não tenho tempo de escrever. Bom, então, estamos dando essa chance para vocês, tá? E saibam, histórias longas, sim, queremos. Inclusive, ontem a gente estreou a nossa novelinha, que é o nosso quadro só para apoiadores. E essa semana vão ter
4, gente. 4 episódios para apoiadores. Porque a novela vai ter 4 capítulos essa semana. Então, apoiem. Quem quiser apoiar, o link também tá aqui. Vocês vão se surpreender. A gente tá postando tudo esse ano com essa novelinha, tá bom? E não esquece de dar essa moral aqui no Spotify. Segue a gente, avalia o nosso podcast e comenta, porque faz muita diferença. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!